Fala galerinha, meu nome é Tati Lima, tô trazendo aí pra vocês mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje nós vamos voltar a falar sobre o Wattpad, mas não só sobre ele, nós também vamos falar sobre o NIA, especificamente sobre como funciona as estatísticas do site, ou seja, como você vai fazer para avaliar o número de acessos de forma correta, sem ilusões, sem tristezas e blá blá blá. Na verdade, não é garantia que seja sem tristezas, não é? Bom, primeiramente eu quero dizer para vocês que temos aí um vídeo do Wattpad ensinando a como ler e postar fics por lá. É uma plataforma bem interessante para originais também. Então, tudo que você precisa fazer é saber divulgar o seu conteúdo sem causar spam e tudo mais. Vai ser conteúdo para o próximo vídeo. E hoje eu quero falar que eu estou sem facecam porque eu formatei o computador e o programa que grava a tela ao mesmo tempo que grava a facecam é muito pesado, demora muito para baixar e a internet não tá lá, essas coisas para tantos programas simultaneamente. Então, vamos lá. Vale lembrar que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, circula a gente no Google+, curta a gente no Facebook e segue no Twitter. Por que não, né? Basta escolher, não precisa ser todos. Pois muito bem, vamos ao que interessa. Deixa eu fechar aqui e fechar aqui. Muito bem. Eu vou começar pelo NIA. O NIA é muito simples. Quando você se cadastra no site, faz acesso normal, acessa normalmente, você cai nessa telazinha aqui, né? Ou seja, a tela inicial de abertura, com as dicas de português, as notícias principais do site, uma indicação de leitura e os leitores da semana ou do dia. Eu nunca sei como funciona. Muito bem. Aqui em cima tem o que realmente interessa para os escritores e leitores. São as histórias que a gente acompanha, as atualizações, as mensagens e minha conta. Você vai clicar em minha conta e vai rolar aqui, muito bem, e vai aqui em gerenciar minhas histórias. Tenho certeza que disso todo mundo já sabe. Eu estou com uma fake postada aqui. Muito bem. Aqui é o número de comentários só dos leitores, ele não contabiliza os comentários dos escritores. Isso é importante lembrar para quem usa o Wattpad e sabe que isso faz diferença. Aqui é o número de pessoas que estão acompanhando a história, que marcou como acompanhamento, mas a gente não tem certeza se é esse número total, porque tem gente que não acessa cadastrado. Embora a minha seja mais 18, precisa estar cadastrado para poder ler, né? Então, mas não é só nisso que conta. Quem tem mais 16, está com história livre, essas coisas assim, pode ter visualizações de pessoas que não estão cadastradas. Então, o número de acompanhamento, ele é uma base, não é certo. Muito bem. Número de favoritos, 10. Às vezes tem pessoas que favoritam para ler depois, em vez de marcar como acompanhamento. Leram até o fim só aparece quando você clica em concluir, ou seja, terminou de postar, você botou lá, tá concluída. Aí você vai ver aqui se desses 31, desses 10, quantos leram até o fim. Tem gente que não marca que leu o último capítulo, então também pode não ser um número específico, é só uma base. Sempre que estamos trabalhando com estatísticas, estamos trabalhando com base. É bom lembrar isso. O número de recomendações, ou seja, quantas pessoas recomendaram aquela história. Como vocês podem ver, estou pobre de recomendações, aceito leitores que adoram comentar, favoritar e blá blá blá. E o número de visualizações. Esse número de acesso aqui é o número total. Veja bem, número total de quantas pessoas acessou todos os capítulos, quantas vezes. Não é um acesso por pessoa, tá? Se eu abrir no índice, o índice é aquele onde fica todos os capítulos, ele vai contabilizar como um novo acesso, ok? Tudo bem. Então, aqui a gente tem no acesso nos últimos 30 dias, foi bem baixo, como vocês podem perceber, isso porque eu tinha parado de divulgar. Então, aqui, ó, só o índice, ele tem mais da metade dos acessos, como vocês podem perceber. O primeiro capítulo é sempre um dos mais acessados e vai caindo. Como você tem uma noção de quantas pessoas estão acompanhando? É simples. Alguns capítulos, eles, como vocês podem perceber, eles são maiores ou menores,
do que os outros, pelo menos comigo funciona assim. Então, se o capítulo maior ele tem mais acesso do que o menor ou um número parecido, significa que a pessoa leu metade, parou ali e voltou depois para ler metade, ok? Então você tem aqui esses números por capítulos. Não dá para saber se foi 34 pessoas ou se foi 10 pessoas que voltou para ler depois, entenderam? Então ter toda essa questão também. O que acontece também, olha só, quando a gente bota em pesquisar, eu vou botar aqui, ó, uma palavra que tem na história. Ó, dias agridoces, tá vendo? Apareceu aqui. Só que se for uma palavra que, por exemplo, igual aqui, ó, se for uma palavra que tá no capítulo, pode ser que a pessoa clicou na pesquisa no capítulo, pode ser capítulo 8, capítulo 10, 20, e por isso aquele capítulo tem mais visualização, tá? É uma hipótese, não é algo certo, específico, ok? Muito bem. Acredito que a parte das estatísticas do NIA estão explicadas. Perfeito? Vou fechar aqui. Agora aqui do Wattpad, como é que funciona? O Wattpad, eu não sei como vocês pronunciam, eu pronuncio Wattpad. Muito bem. Como vocês podem perceber, eu tenho mais história aqui do que lá, mas mais porque aqui comigo comédia romântica funciona mais aqui. Então, você vai clicar aqui no seu perfil, você vai clicar em obras. Se o seu perfil estiver em inglês e você quiser traduzir, tem um vídeo ensinando como me futucar no Wattpad, é o vídeo que eu mencionei no começo. Eu vou deixar o link por aí em algum lugar, você acessar. Você vai clicar aqui em obras e você vai na história que você quer ver. Então, nesses negóciozinhos aqui, parecem os prédios, são as estatísticas. Esse aqui são as opções de compartilhamento. Isso aqui são as opções da história. Mover a história para draft é deixar ela só para você, no privado, só você ver. Ou deletar a história. Nós vamos clicar aqui no quadradinho, nos retângulos. Muito bem. Aqui, o Wattpad, as estatísticas do Wattpad funcionam. Ai, gente, desculpa, ainda tô gripada. Foi por isso que não teve vídeo semana passada. Aqui no Wattpad funciona diferente das estatísticas do NIA. Ele conta por leitores únicos, ou seja, mesmo que eu esteja lendo uma fic e dê F5 várias vezes no mesmo dia, vai contar um acesso. Então, em um capítulo. Aí quando eu passar para outro capítulo, ele vai contar mais um acesso no capítulo seguinte. E por assim em diante. Se porventura, no dia seguinte, eu quiser ler o capítulo novamente, aí ele vai contar mais um acesso. Entendeu? No dia seguinte, 24 horas depois. Então, aqui como que funciona? Ó, leituras únicas. Dia 30 eu tive 31 leituras únicas, ou seja, 31 leitores. Dia 16 eu tive 68 leitores. E que é número total, tá? Não é por capítulo, é o número total. Se eu postei 20 capítulos e cada capítulo teve 3 pessoas mais ou menos, uma média, né? 3 pessoas lendo, então ele vai contabilizar o todo. 3 pessoas vezes 20. Mais ou menos, né? Um pouquinho mais. Maio, 65 leituras, capítulos. No NIA, a gente tem a questão dos favoritos e dos comentários para contar como gosto do leitor e as recomendações. Aqui a gente tem os votos que funcionam como favoritos, mas é por capítulo. Então, se a pessoa votou e não comentou, significa que ela gostou, mesmo que ela não tenha comentado. É assim que a gente tem uma resposta maior dos leitores. Então, dia 15 de maio, eu tive 55 votos ao todo. A mesma coisa de leituras únicas. Eu não recebi 55 votos em um capítulo no dia 15. Eu recebi 55 votos ao todo, tá? Então, dia 1º de junho tive 38, que são os últimos 30 dias, que hoje é 14. E total de comentários, até mesmo eu tendo números altos no Wattpad, comentários são sempre mais baixos. Sempre são maiores no dia que eu posto e eu respondo. Então ele contabiliza também os comentários
do autor, não resposta, tipo, respondi, aí ele não respondi diretamente lá no responder, ele não conta como novo comentário. Mas se eu botar lá um comentário novo, não respondendo ninguém, um comentário novo, falando, postei, tal dia tem mais posts, não sei o que, em vez de eu botar notinha dentro do capítulo, aí ele vai contar como um novo comentário. Então, é muito importante vocês terem noção disso. O engajamento, ele é para saber quantas pessoas leram 100% do capítulo. Eu tenho uma média muito boa aqui, ó, como vocês podem perceber. Ó. Por quê? Eu coloco notinhas nos capítulos, no começo e no fim. Ele não é igual o NIA, que tem um disclaimer. Pra gente deixar um recadinho pra galera, a gente tem que deixar dentro do capítulo. Então, quando a pessoa leu 80%, significa que ela ignorou 10% da história, que foi as notinhas que eu deixei, e mais 10% no final, que foi a notinha de agradecimento que eu deixei. Ok? Então, quando você faz esse esqueminha e tem 85%, 95% de leitura, de aceitação da leitura total, significa que a pessoa não leu as notinhas. É uma possibilidade muito grande disso ter acontecido. Agora, se tem só 55%, 40%, é porque não leu todo mesmo, tá? Infelizmente, essa é a verdade. E votos por capítulo, a gente divide aqui por partes, como se fossem páginas. Então, a gente tem aqui, ó, 45 votos, mesmo esqueminha do leitura única. Se tem 20 pessoas lendo os 25 capítulos que eu já postei, e dessas 20 pessoas, 18 votar, ele vai somar tudo, tá? Nesse dia. Então, ó, beleza. O capítulo que eu mais tenho votos é o prólogo. E o 27, que se eu não me engano, é um capítulo, não um aviso. Porque às vezes a gente posta aviso também. No NIA é contra as regras, tá? Mas no Wattpad é a única forma que a gente tem de falar com os leitores, porque por mais que tenha o follow no perfil, nem todo mundo segue a gente. E comentários por partes, olha só. A parte 17 que teve mais comentários. Lembrando que desses 40 tem resposta minha, tá? Muito bem. E a estatística demográfica, para saber de onde é o pessoal, de onde eles estão vindo, quem são, qual a idade deles. Olha só, 82% do meu público é mulher, pelo menos colocou no capítulo, no perfil que é mulher, 2% é homem e 16% preferiu não informar a sua orientação. 34% está entre 13 e 18 anos, 32% está entre 18 e 25 anos, 8% está entre 25 e 35 anos, 3% está entre 35 e 45 anos e 23% preferiu não dizer a sua idade. E por último, mas não menos importante, é as estatísticas de região, ou seja, de país. Eu tenho menos de 1% de leitores de Moçambique, então deve ser uma pessoa lendo. Eu tenho 1% e um pouquinho da África do Sul. Eu tenho da Angola. Eu tenho leitores de Portugal. Eu tenho leitores da Irlanda. Eu tenho leitores da Irlanda do Norte, se eu não me engano. Brasil, obviamente. Argentina. Guatemala e Estados Unidos. Tem gente que preenche isso aqui bonito, mas isso depende bastante. Tem gente de fantasia mesmo, tem uma porrada de país. Mas pode ser coisa de uma pessoa por país e tal. Muito bem, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou gravar em seguida outro vídeo. Sobre o Wattpad, que é a continuação do primeiro vídeo. Teve galera com muitas dúvidas sobre o Wattpad. Aquele ajudou bastante, mas tem gente que tem dúvidas sobre coisas que eu não mostrei no vídeo. Então, te vejo daqui a pouco. Um beijo e eu fui!